Fala galera, Shalom, paz a voz. Meu nome é Felipe Augusto, sou missionário da comunidade católica Shalom e você está aqui nesse canal Shalom City. Nós estamos iniciando uma nova linha de vídeos chamado Intercâmbio Santo, Pé na Estrada, onde nós vamos abordar toda a cultura do exterior, as nossas missões da comunidade católica Shalom no exterior, que são mais de 20 missões. Nós vamos estar começando hoje o primeiro vídeo. Nós vamos tentar te introduzir, né? Nós vamos tentar te introduzir dentro do país com toda a sua cultura, trazendo as informações sobre o país, tentando abranger de maneira geral a realidade do país, para que nós possamos sentir, né, o que os missionários eles sentem, o que os missionários eles tocam, toda a enculturação, né, dos missionários e também das pessoas que vão para lá, os estrangeiros. Então espero que você goste. Aliás, eu nem me apresentei direito, né? Meu nome é Felipe, como eu disse, eu sou missionário da comunidade e sou de Curitiba, no Paraná, a terra do Porto Verde, como diz meu pai. E sou missionário aqui em Fortaleza, no Ceará. Eu fui uma pessoa também que vim de outro lugar e tive que me culturar no lugar. E assim, para o resto da vida, eu posso ser enviado para qualquer lugar em missão. Sou um missionário da comunidade e da igreja. Espero que vocês gostem, que vocês curtam muito e já fica aí o pedido. Dê um like nesse vídeo, se você gostar. Se você não gostar, você dê um like e compartilhe para o seu amigo. Eita, rapaz, tem que fazer um merchandising, né? Você já compartilha para o seu amigo e já fica aí a dica. Nesse vídeo não vai ter, mas nos próximos você pode pegar e deixar o seu comentário lá, escreve o seu comentário, faça a sua pergunta. Se eu souber responder, eu vou tentar lhe responder qualquer curiosidade. A gente vai tentar te introduzir nessa cultura. E fica aí. Deus abençoe, pé na estrada. Simbora! Eu já queria te pedir de antemão uma salva de palmas. Parabéns. Para todos aqueles que colaboraram para esse vídeo. Você também que vai colaborar, vai curtir e divulgar. Deus abençoe. Nesse episódio de hoje nós vamos falar sobre Israel. E nós vamos ter a participação do Marcelo e do Michel. O Marcelo ele é missionário lá na missão de Israel. E o Michel ele é árabe, um árabe cristão, israelita, que veio de lá e hoje vive em missão na comunidade católica Shalom. Hoje ele mora aqui em Fortaleza. Ele vai também dar o seu testemunho no final desse vídeo. Confira. É uma população de 9.152.000, sendo que 74% são judeus israelenses e 20% árabes de outras religiões. No país também existe a liberdade de culto e a língua predominante é o hebraico, em segundo lugar o árabe, mas também de grande importância também o inglês é uma língua fundamental no país. O país também possui muitos imigrantes, dentre eles chineses, russos e tailandeses, inclusive os judeus que vieram de vários locais do mundo. Você imagine para pedir uma esfirra, por exemplo. Hello, the book's on the table. La Hindia una. Halu ile halel. Carne queijo flango, show flango, show. Roscovo é bom demais, Rosdonde é melhor ainda. O presidente desde 2014 é Reuven Rivlin. O IDH do país é altíssimo, de 0,99. E a moeda é o novo shekel. A flora e a fauna também é bem diferente. Os animais aí, o lince, poliquete, também o oryx e o camelo, aquele camelo que parece um pouco a sua professora de álgebra. Também no país existe a lei do retorno, de qualquer judeu poder voltar ao país mesmo nascido em outro local. Como na China, por exemplo, ou Estados Unidos, eles têm o direito de voltar a Israel. A capital de Israel é Jerusalém, cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos.
sendo Jerusalém a cidade mais habitada. Em segundo lugar, Tel Aviv. E em terceiro lugar, Haifa, onde é a missão dos missionários da comunidade Shalom. O das Lamentações é o local sagrado para os judeus, onde eles rezam e colocam bilhetes pedindo a restauração de Israel. Para a gente entender a história de Israel, nós precisamos primeiro voltar um pouco. A gente precisa entender dois povos. Primeiro, entender o povo árabe. Eu já te digo de antemão que não tem nada a ver com o povo muçulmano, entre aspas. Nem todo árabe ele é muçulmano. Muitas vezes a gente pensa que todo árabe ele é tudo a mesma coisa, tudo muçulmano, é tudo terrorista. Assim como também nem todo muçulmano é terrorista, mas sim os radicais. E também nós precisamos entender o povo hebreu. Mas eu vou te falar primeiro dos árabes, né? Cada coisa no seu quadrado, não é verdade? Os árabes, eles são da mesma linhagem, né? São como se fossem parentes dos hebreus, né? São povos semitas, chamados semitas. Não houve a perseguição, né, na Segunda Guerra dos povos semitas, onde os judeus foram perseguidos, mas o povo árabe ele é um povo parente dos hebreus. Se acredita, como os hebreus eles são descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, e também de Noé. Noé teve um dos filhos com o nome de Sem, e daí se vem a palavra semita, de Sem, S-E-M, Sem, povo semita. E dali veio os árabes, um dos povos foi os árabes. E os árabes eram um povo nômade, que andava e se iniciou também na Península Arábica, acredita-se, por isso que se vem esse nome árabe. Ele era um povo nômade que ficava em busca de cultivo de terra, criação de animais, né? E muitas vezes brigavam por territórios, por ser uma região mais desértica, mais agressiva. Eles procuravam por territórios onde haviam comida, havia água, e ali faziam pequenas brigas, né? Para mandar no local, para mandar por todo aquele mercado que passava ali de venda de produtos, né? Mercadores, eles lutavam também para dominar aquele local. Já o povo hebreu, se você quiser, você pode adquirir uma Bíblia para você. Fica aí a dica nas edições Shalom, Bíblia de Jerusalém, mas eu vou te falar um pouquinho por cima, né? Os hebreus, né, que também tem o judaísmo, né? Nem todo hebreu, nem todo judeu assim de etnia, ele é judeu, né? Ele pode ser um cristão, como no começo do cristianismo, né? Muitos se tornaram cristãos, né? Assim como nem todo árabe é muçulmano. Os árabes, existem árabes cristãos como Michel, né? E árabes que também são de várias outras religiões ou seitas, né? Os hebreus eles se iniciaram também a partir dali de Noé, de Abraão, Isaac, Jacó, também são um povo semita.
presos ao Império Otomano e desejavam libertar-se. Assim recebem uma proposta da Grã-Bretanha de ajudá-los contra os otomanos. Faz a mesma promessa para os judeus quanto para os árabes da mesma terra. Eles se iniciam os conflitos. Surge um movimento sionista, o desejo de reunir um grande povo hebreu numa terra apenas. O desejo sionista de reunir todos os hebreus e o desejo dos nacionalistas árabes de criar um grande país árabe. Eles começam a entrar em conflito uns com os outros. A Bretanha motiva os judeus ricos para comprarem terras dos árabes. Depois do Holocausto judeu, o movimento sionista ele se fortalece muito. O desejo de reunir todos os judeus espalhados no mundo todo por conta da guerra. Há uma grande assembleia na ONU e são divididas as terras e criado o Estado de Israel. Tanto os árabes com menor quantidade de terra se rebelam e começam o ataque aos países vizinhos. Foi conhecida como a Guerra do Monte Sinai, onde foi vencido o Egito junto com outros países e se conquistou a Palestina, a Judéia, o Monte Sinai e outros lugares. Na Guerra de 2006 foram sequestrados 2 soldados israelenses e foram lançados sobre Israel mais de 4.000 mísseis. A comunidade Shalom, na época, ela foi convidada a voltar para o Brasil para se desfazer, mas eles decidiram ficar lá, permanecer lá em Israel. Imagine se eles tivessem voltado. Como Michel mesmo partilhou, ele não teria sido alcançado pela evangelização. Deixa eu estacionar meu carro aqui. Olha só quem que vai com vocês. Deixa eu colocar meu óculos de sol. Tá muito quente hoje, tá muito sol. Aí, eu que vou te ser seu guia. Eu vou te levar, olha, vamos subir essa escada agora. Aí nós vamos fazer o Silvio Tour, viu? Passando aqui no corredor. Pedaço aqui tá legal pra fazer de parkour, viu? Vou dar um pulo aqui, olha só. Fui! Adivinha qual que é o nome disso aqui, valendo R$1 milhão? É a Sinagoga da Ruiva, não errou! Da Ruiva. Olha só o respeito, viu? Agora a gente tá nos bairros do judeu. Aliás, você sabia que eu sou judeu? Você sabia disso? Está certo disso? Cabecinha dourada ali longe é a mesquita Al-Aqsa. Você pode ver o Muro das Lamentações, onde o povo chora, coloca os bilhetinhos e pede a restauração de Israel. Lembrando que esse lugar é um lugar muito sagrado para o judeu, viu? Agora vamos sair daqui, vamos dar um rolê. Vou usar meu Nike Shox. Eu comprei por essa zoela. Olha só que tá muito escuro. Agora tá claro. Aí aqui já é a mesquita do Lobo da Rocha que eu falei antes. Você não precisa pensar em forró, viu? A igreja onde o Senhor ele foi sepultado, muito belíssima, nosso Salvador.
a Via Crucis, Via Dolorosa também, é a via da Paixão de Cristo, onde Jesus ele caminhou até o Calvário. Nós meditamos os 14 mistérios da sua paixão. Aqui é a turma da Santíssima Virgem Maria, salve a Mãe de Deus. E assim nós vamos indo para o nosso último lugar, o Getsemane, lugar onde Jesus ele suou sangue. E nós terminamos nosso tour. Até mais! Oh my gosh, it's so great! Oh, this is so nice. I wish this was everywhere. I thought I was gonna like sink down a little bit, but no. So I found some mud. I'm gonna put it on my body. Woo! You ever seen that the clay and mud? This feels weird. Putting it all over me, but it's what you do. It smells. So now that you know the basics of pooling, put on your crazy hat and come join the party. Upon arrival, I was blown away by
Muito diverso. Aqui em Haifa, eu acredito que aquilo que é mais legal de se falar é que Haifa é a cidade onde existe a convivência mais pacífica entre os judeus e árabes e os diversos povos. Aqui nós temos uma grande parcela de russos, uma grande parcela de filipinos, uma grande parcela de árabes e uma grande parcela de judeus. Né? Uma cidade que ela tem várias, como podemos dizer, vários bairros, né? E dependendo do bairro, aquele bairro vai ganhar uma característica mais específica daquele povo. Né? Israel todo é assim. Existem cidades mais árabes, existem cidades mais judias. E aqui em Haifa também é da mesma forma. Nós moramos numa região que é chamada de a Cidade Baixa, né? Porque Haifa ela é composta a parte litorânea, né, onde tem o mar Mediterrâneo, e vem até a parte da montanha, né, que é o Monte Carmelo. Então nós moramos onde fica o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, onde está a Gruta de Elias, onde Elias morou, viveu, e aonde se acredita, né, que foi o verdadeiro início da Ordem Carmelita. Então nós temos aqui o Monte Carmelo, que é onde, como eu já disse, está a igreja de Santo Elias, o Estela Maris, né? E vai vindo, ali fica no monte a Cidade Alta, né? A parte alta. Então ali, dependendo da localidade, vão morar muitos judeus ou não. A parte baixa, né, ela é composta por diversas populações, né? E a parte que a gente fica é uma parte mais árabe, né? E é muito interessante assim, porque depende muito mesmo da localidade, da rua, inclusive, do pequeno bairro ou grande bairro. Haifa é muito uma cidade cosmopolita. Então, assim, vai ter uma parte mais industrial, vai ter uma parte mais de lazer. E a gente mora nessa parte baixa, que é onde fica a maioria dos cristãos e é onde ficam praticamente todas as igrejas cristãs aqui em Haifa. Né? A igreja maronita, a igreja melquita e a igreja romana, latina. Né? São os três, a igreja ortodoxa também, e tem a igreja luterana, a igreja anglicana. Enfim, aqui o cristianismo ele é bem específico no que diz respeito aos ritos. Né? Então esses ritos, cada um vai participando no rito do qual é proveniente, do qual sua família é proveniente. Como aqueles que são de origem maronita participam evidentemente do rito maronita, que geralmente são árabes que vieram ou têm ascendentes do Líbano e que moram aqui já há um bom tempo, ou de cidades que fazem fronteira com o Líbano, né, aqui em Israel. A parte dos melquitas, né, que é a igreja que nós participamos, a comunidade aqui é ligada ao rito melquita, que é todos esses ritos, fora o ortodoxo, né, são ritos ligados a Roma. Então a comunidade aqui ela chegou aqui há exatamente 20 anos por meio do bispo melquita, que trouxe missionários da comunidade para poder começar a trabalhar aqui na diocese. Então, uma especificidade do povo, né, é o povo árabe, que é o povo que a gente trabalha. Né? A gente trabalha aqui, a comunidade Shalom, em Haifa, com o público árabe. Todo o nosso trabalho é na língua árabe e é voltado para o público árabe. Né? E temos, evidentemente, árabes que participam da comunidade hoje. Existem árabes na comunidade Aliança, são 5 árabes, e existem os grupos de oração no qual os árabes participam.
são árabes de diversos ritos cristãos, até mesmo ortodoxos, que vão participando da nossa obra, dos nossos grupos de oração. E existe também, né, a questão de que muitas vezes os muçulmanos também vão chegando, né, vão se aproximando. A gente já teve aqui épocas onde existiam vários jovens que vinham nos procurar e até mesmo conhecer pela primeira vez a fé cristã por meio da comunidade, né? Então você pergunta, né, assim, um trabalho mais forte em comum de evangelização que a gente faz. Para nós é essa relação mesmo com pessoas de fé diferente, né? Já aqui no nosso centro de evangelização já veio um grupo de judeus, né? Já veio um grupo de muçulmanos, pessoas que não têm tanto preconceito com relação à fé e que vieram para ver, para conhecer o que era e como era, né? Claro que a maioria desses judeus eram judeus não muito praticantes e a maioria dos muçulmanos também não muito praticantes, mas são de família muçulmana, né? Pessoas que não sabem praticamente quase nada de Jesus, quase nada da fé católica, quase nada do que é a vida em Cristo, o batismo, essas coisas, né? E a gente tem aqui uma jovem que ela participa do nosso grupo de oração e que ela está fazendo um caminho para ser batizada. Ela é de família muçulmana, mas ela foi tocada, alcançada, né, pela evangelização da comunidade. Ela já tinha curiosidade de se tornar cristã, já visitava inclusive a igreja de Nazaré, e ela foi chegando e foi convidada a participar do nosso grupo, e hoje ela caminha, vai aprofundando a fé no grupo, e nós estamos fazendo um processo de evangelização com ela para que ela possa um dia receber o batismo. Olá, tudo bem? Meu nome é Michel Mazawi, eu sou árabe israelense da cidade de Haifa e eu sou da comunidade de vida, morando aqui no Brasil já há 2 anos e meio, mais ou menos, e estou morando agora na missão de Fortaleza, no regional de Fátima, e eu já passei no meu postulantado, eu já vi a missão em Natal, depois no discipulado de São José e aqui agora. E estou aqui para fazer uma breve partilha, né, sobre como que eu fui evangelizado lá em Israel e um pouco do meu testemunho, né, de como fui evangelizado e como estou aqui. Mas de forma bem breve. Primeira coisa, eu vou precisar falar um pouco de quem eu sou, né, de forma mais pouco explicativa. Eu venho de família cristã católica do rito bizantino, então eu não fui judeu, nem fui muçulmano, mas em outra oportunidade vamos explicar isso de forma mais aprofundada. Mas até aqui, desde a minha infância, eu fui um menino muito problemático. Eu fiz muito problema para minha família. Eu era assim muito bagunceiro desde criança. Então, assim, bagunceiro no bom sentido. Já fui expulso de 5 escolas. Eu já roubei, já usei drogas. Vivi vida assim bem mundana mesmo. E cresci numa vida, assim, de certa forma, na rua, né? Jogando esconde-esconde, aí depois fui crescendo na vida, assim, na rua. E eu fui também adquirindo mentalidades erradas um pouco, que é esse mundo de interesses, esse mundo de que a pessoa que é forte, ele que é respeitado, então os outros têm que ter medo de você, para outro te dar respeito, tem que ter medo de você. E assim fui crescendo. Com 16 anos, teve um missionário daqui de Fortaleza, o nome dele é Tennessee, e ele foi uma vez visitar a minha família, estar lá com eles, né? Para ele estava evangelizando, mas para nós alguém chegou a nos visitar, né? E ele foi falar de Deus e sei lá o quê.
E todo mundo assim se empolgou, né, na presença dele. Todo mundo assim achava que ele uma pessoa assim muito legal, dava uma grande alegria quando ele visitava. Eu fiquei pensando, caraca, o que essa pessoa tem? Porque essa pessoa é muito assim, ele não tem nada da sabedoria do mundo que eu acho, né, para a pessoa ganhar respeito. Ele está ganhando respeito, o amor. É uma pessoa assim que tem um carisma, uma presença muito forte. Aí eu olhei, fiquei admirado, né, de ver isso. E eu entendi que ele diz que a causa de tudo o que ele vive, tudo o que ele, mesmo parecendo ele pobre, parecendo assim bem simples, mas ele diz que tudo isso que ele tem, né, era de Cristo, de Jesus. Então eu fiquei assim, né, deixei isso na minha cabeça. Mas eu continuei vivendo a minha vida, não teve assim um momento especial com ele. Além do testemunho assim, de olhar de lado. No outro lado, eu teve também outros 2 amigos, que eles são ateus. E eu sempre teve uma grande controvérsia com eles para convencer eles a acreditar em Deus. Eles não falaram teorias assim, bem loucas. E eu, não, cara, Deus existe, estou maluco. Aí depois de pouco tempo, eu briguei com eles, né? Não por causa desse assunto, por causa do outro assunto. Aí passou o tempo, eu estava na casa da minha prima, chegou uma pessoa da obra do Shalom, que o nome dela é Lucy, e hoje ela é postulante da comunidade de Aliança, lá em Israel. Aí ela chegou e falou para mim, bora rezar terço? Eu olhei para ela assim, eu falei, sei lá, bora, né? Aí eu fui rezar o terço com ela. E ela falou, você tem intenções para rezar? Eu falei, sim. Para esses 2 amigos que não acreditam em Deus, é para que eles acreditam. Mas eu falei isso, não é uma expectativa. E realmente, pois pouco tempo, eu estava indo para a academia com amigos meus, com um amigo meu, na verdade, que ele é meu amigo daqueles ateus. E ele chegou para mim e falou, Michel, você não acredita no que aconteceu? O que aconteceu? Por que você está gritando na rua? Ele falou, fulano. Eu falei, o que eles têm? Ele falou, eles acreditam em Deus. Eu falei, deixa de besteira, tu é doido. Ele falou, não, estou falando sério, eles acreditam em Deus. Não só acreditam em Deus, estão no grupo carismático Shalom. Aí Shalom? Que Shalom? Aí eu fui lá pro Shalom só para ver se isso de verdade. Aí quando eu fui lá, eu entrei, eles estavam com olhos fechados, assim, xindalalabalala. Eu falei, caraca! Esse povo era ateu, agora tá orando em línguas, né? Não sabia o que é isso, orar em línguas. Mas eu fui lá e eu vi assim, o povo tá rezando mesmo, sabe? E parece assim, Deus tomava um centro na vida deles. E quem eu vi lá, quando eu comecei a ir, aquele Tennessee que evangelizou a minha família uma vez. Aí liguei os pontos, né? E assim eu fui indo pro Shalom e tendo a experiência com o amor de Deus, até que aconteceu comigo aquela parábola, né, que Moisés gosta de fazer, com umas 2 cadeiras, né, um pé no mundo e um pé com Deus, que a pessoa não pode permanecer assim. Naquela época eu fiz a decisão mais besta na minha vida. Eu abandonei Deus, voltei para o mundo, com 16, 17 anos, e vivi no mundo, deixei totalmente Deus. E quando vivi no mundo, com 20 anos, eu comecei a ter experiência de novo com Deus, e teve uma missionária que estava voltando para o Brasil, de lá, e ela me convidou para vir para a despedida dela. Aí eu fui lá, e assim fui indo, voltando, e Deus foi me liberando de toda aquela vida velha. E realmente eu fui nesse jeito evangelizado, né? Mas a minha evangelização, no primeiro lugar, o protagonista era Deus, mas a oferta de cada missionário, ela é a razão por qual eu estou aqui hoje. Porque se aquele Tennessee não deu sim para Deus, eu não estava aqui hoje. Se a Lúcia, aquela, não deu sim para Deus, eu não teve como ter aquela experiência. Depois Marcelo, que com 20 anos me acolheu com a paternidade dele, eu fui andando nesse processo. E para que vocês saberem, em Israel o carisma não é muito atrativo como aqui. Em Israel o carisma é bem pequeno. Está lá há 20 anos já, segunda missão, primeira fora do Brasil.
Mas não é atrativo aqui, não tem essa estrutura que tem aqui. O povo lá não sabe o que é Shalom. É os brasileiros, né, que acreditam em Jesus, mas não sabe a nossa dinâmica. Então, para alguém ir no Shalom, entrar, tem que ter experiência mesmo com Deus, né? Porque tem distância cultural muito grande, né? Nós pensamos de forma diferente, agimos de forma diferente, mas naqueles missionários eu vi um coração que apaixonado pela vontade de Deus. Por isso eles se enculturavam e por meio da enculturação deles, da abertura deles ao processo de Deus, da vida pessoal deles, eu estou aqui hoje. Então eu acho que esse, no geral, o testemunho, só queria também assim, tocar alguns pontos. No 2006, a comunidade em Israel teve uma guerra, realmente. Jogaram bombas e coisas assim, eu passei nessa guerra também. E a comunidade foi convidada de voltar de Israel para Brasil, porque era realmente já muito perigoso, né? Só que eles fizeram discernimento junto, o povo que morava lá, né? E eles fizeram esse discernimento e falaram, não, vamos ficar aqui. E quanto eu sou grato que eles ficaram, né? Com todo o perigo de vida. Porque se eles voltaram, eu não estou aqui agora falando isso. Não teria como, né? Então realmente um si que sustenta o outro, que alcança o outro. Então eu sou hoje muito grato, né? Lá em Israel a evangelização é diferente um pouco daqui também. Você não pode ir para ruas aqui evangelizar como aqui. Você até pode fazer isso, mas não é bom visto. E às vezes pode chegar a ser no caso de que você está atrapalhando a sociedade, fazendo assim movimentos estranhos. Mas tem liberdade de expressão de certa forma, não como muitos acham que é algo mais limitado, que não pode se expressar e tudo. Não, tem. E nós não usamos, por exemplo, a palavra Shalom lá no tal. Por quê? Não porque nós não podemos, nós podemos. Mas porque escandaliza um pouco a evangelização, porque toca no aspectos um pouco políticos, que é a confusão entre os árabes e os judeus, entre os muçulmanos e os judeus. Então, se eu uso Shalom e sou árabe, então eles acham que eu faço parte de um movimento político, alguma coisa, ou que eu pertenço a uma étnica específica. Então, um pouco atrapalha a evangelização, nós não colocamos. Mas lá é muito... um país moderno, assim, no geral. Tem alguns interiores que menos, mas ele é um país moderno, não como nós vemos, às vezes, no Globo, sei lá, nas divulgações que vão tendo, que nós vemos como deserto e camelo, sei lá, essa não é a verdade, é muito longe da verdade. Acho que eu partilhei, assim, na medida do possível. Espero que vocês conseguiram ter um pequeno toque da minha cultura, do jeito que fui evangelizado. Então, muito obrigado por vocês e sempre dá um sim para Deus que vai sustentar o outro e alcançar o outro. Amém. Shalom.